disfarce de pastor pentecostal. Aleluia. Nome do cara. Ô Caio, eu entendia que para ganhar os fracos na fé, eu deveria ser compreensivo com os irmãos ignorantes quando estava na bleia. Nunca fiz concessões, mas apenas ouvia e relevava as atitudes dos meninos da fé pentecostais. Só que são meninos com 30 anos de meninice, 40 anos de meninice, 20 anos de meninice. Menino tem tempo para deixar de ser idiota no Evangelho. Porque se eu tratar um cara que está 40 anos aqui como menino só porque ele não cresce e o Evangelho não entra nele, eu estou fazendo mal a esse cara. Eu estou criando um anão com estado de raquitismo atrofiado. Eu não estou ajudando ninguém. Ou então eu não fico lá, mas se eu ficar lá eu vou ter que fazer como Paulo aos Gálatas, dizer, olha aqui, irmãos, vocês corriam muito bem, mas quem foi que atrapalhou você? Isso aqui que vocês estão fazendo já não é evangelho. Porque ninguém que se converte, que chega novinho na fé, tem esses problemas que os meninos pentecostais têm com 40 anos de igreja. Ao contrário, o cara se converte, vem purinho para lá, e depois de um ano ele já está todo complicado. Daqui a 2 anos ele está um horror, daqui a 10 ele é um ente irrecuperável. Como Jesus disse em Mateus 23. Ele se torna, esse prosélito, esse convertido da religião, se torna 2 vezes pior do que antes. Antes ele não tivesse jamais encontrado esse suposto evangelho, que o desevangeliza, que tira a boa nova do coração dele e que o imbeciliza para Deus, para a vida e para tudo. Vamos lá. Pois então, Caio, hoje estamos à frente de um ministério que trabalha com missões e estamos recebendo irmãos de várias denominações, pentecostais e reformados. E estamos tendo muita, aí ele bota a caixa alta, mas muita dificuldade de lhes fazer entender o evangelho puro e simples de Jesus. Claro, eles vêm todos com a cabeça viciada, esperando encontrarem só um outro grupo fazendo as mesmas coisas. Eles são viciados em jargões, o culto tem que se chamar campanha, tem que ser 7 semanas seguidas. Não, cara, então vocês não fizeram nada novo. Vocês estão só fazendo mais do mesmo de sempre. Só mudaram de lugar e levaram a bagaça inteira. Levaram o pacotão da caca junto. Levaram aquele cesto de papel higiênico usado em banheiro que não tem chuveirinho. E ficam aquelas patacas no papel higiênico. Aí pega aquilo, leva para um outro lugar, bota em cima do altar e começa tudo outra vez, com a mesma caca na lixeira. Aí ele segue falando assim, 7 semanas seguidas, tem que ter grito, reteté e palavras de ordem para que seja... Voltem para lá, meus amigos, voltem para onde estavam. Aí ele fala assim, estamos insistindo em ser como Jesus, conforme 1 João 2. Até 6, mas às vezes penso que somos muito radicais e inflexíveis com esses irmãos. Em quê? Como que aí ele faz Você uma acha pergunta? que Paulo, qual é a barganha que Paulo teria a fazer com esses caras? Não, eu estou te perguntando, qual? Lendo aqui o Evangelho comigo, qual a barganha que Paulo faria com eles? Fala nenhuma. Tem essa história. Não tinha jogo com eles. Não, é Evangelho ou então nós não somos Evangelho. Exatamente. Agora, o problema de quem foi pastor, ou foi ungido pastor, essa bobagada é que vasiliniza o cara. Ele vira um KY. Exatamente. Ele fica fica vaselinoso. Ele fica querendo entrar com jeitinho em todo mundo. Sabe? Ele quer ir na manha. Não tem isso, amigo. Olha para Jesus, você não é discípulo dele? Ali ele chega e diz, quereis vós também retirar-vos? Se quiserdes ter partes comigo, tereis que comer a minha carne e beber o meu sangue, tereis que absorver a minha vida. O Evangelho é espírito e vida.
Aí alguns disseram, dura este discurso, assim a gente não quer. Ele disse, tem mais gente aqui ficando, vocês não querem aproveitar e ir juntos também não? Meu amigo, quando a gente aprende a dizer quem nós somos, o que cremos, quem ficar, ficou, quem não ficar, não ficou, e está lotado de gente que não viria se esse grupo de malucos ficasse, mas que sem o grupo de malucos tem um monte de gente querendo o evangelho que viria. Virá se tudo for coisa normal, direita, saudável, com bom senso da lei da vida. Mas não ficará e nem virá, nem se sentirá atraído a vir, se você estiver cercado por esse bando de malucos começando uma coisa nova que não é nada novo. Você só está botando remendo de pano novo em veste velho. Está tentando botar vinho novo em odres velhos. Só vai arrebentar tudo. Pense com a lógica de Jesus e você não vai fazer coisas tolas assim. Leia o meu site, o caifab.net. Leia o meu livro aí, Um Só Caminho, para você aprender. Tem aqui na loja do site. Olha, se você escrever a palavra caminho em pesquisa no meu site, você vai ler coisas. Ou escrever no meu canal, Caio Fábio e Igreja, ou no YouTube em geral, bota lá, Caio Fábio e Igreja. Caio Fábio e o conceito de igreja. Você vai encontrar milhares de coisas, porque ninguém repete mais essas coisas do que eu, sinceramente. Olha a quantidade aí, filho. Ajude-se, por favor, ajude-se, tá bom? Beijo pra você. É só a pergunta formal dele, Caio, se você tiver que acrescentar alguma coisa, ele fala assim, mas eu acho que você vai responder, mas enfim, vamos perguntar. Como ter equilíbrio entre a flexibilidade sem cair na concessão? Como não ter que colocar o disfarce de novo como meio de ganhar esse povo aos poucos? Isso não é uma metodologia. Seja como Jesus, pratique como Jesus, e você vai ver como o Evangelho é fascinante. Para com uns é cheiro de vida para vida. Para com outros, como a gente leu ontem, é cheiro de morte para morte. Para quem está viciado no ministério da morte, nas tábuas de pedra, como a gente leu em 2 Coríntios 3, o cheiro é de morte. Mas para quem está querendo Deus, querendo graça, querendo perdão, querendo vida, a palavra é perfume e fragrância de vida. A gente não tem barganhas a fazer. E não dá para ir sendo homeopático nisso. A menos que você queira fazer de novo mais do mesmo. Aí você está falando com o homem errado. Eu tentei ajudar essa igreja que você está falando aí durante 30 anos. Eu achava que se eles tivessem instrução, eles melhorariam. E olha, gastamos milhares e milhões de dólares organizando eventos, treinando pastores, investindo, criando oportunidades para os pastores aprenderem a palavra, ensinando, oferecendo cursos e cursos e cursos e cursos de graça para tudo que é pastor, em tudo que é lugar. Até que depois de 30 anos eu vi que o problema deles não era informação, é que o Evangelho não lhes era conveniente, porque o Evangelho não lhes dava o poder de fazer campanha para arrancar dinheiro, para exigir dízimo, para isto, aquilo e tudo mais que vocês sabem. O Evangelho não era conveniente, o Evangelho iria fazer com que eles sobrevivessem com modéstia, eles fossem mantidos com sobriedade, o salário deles não fosse um excesso, o Evangelho ia colocá-los no comedimento que eles não queriam, então eles preferiam continuar violando o Evangelho, estuprando a verdade, praticando a mentira e enriquecendo seus bolsos. Estou cansado de dizer a mesma coisa. O nome da nossa próxima amiga chama Confusa. Confusa? Ela é uma mulher confusa. Ah. Caião, eu tenho 21 anos, eu estou muito confusa. Eu nasci na doutrina da Igreja Batista tradicional, a que não acredita no Espírito Santo. Não diga isso contra a Igreja Batista. A Igreja Batista acredita no Espírito Santo. Ela não acredita é na confusão do Espírito Santo. Não acredita na confusão pentecostal, exagerada, extremada, com as doutrinas
do Espírito Santo desenvolvidos pela igreja pentecostal. E nem com a prática, nem com a liturgia enlouquecida e emocional da maior parte das igrejas chamadas pentecostais. Mas dizer que a Igreja Batista não crê no Espírito Santo não é verdade. Não é verdade. Agora, tem muito pentecostal que não crê no Espírito Santo, por isso eles mentem tanto, enganam tanto, roubam tanto. Quem mente, rouba e engana não crê em Deus, não crê no Espírito Santo. Se cresse no Espírito Santo, teria temor e tremor no coração. Então eu sei que uma pessoa crê em Deus e no Espírito Santo quando eu vejo ela se conduzir com temor e tremor. Quando ela sabe que não está só no mundo, que a vida dela acontece como um flagrante diante de Deus, como um flagrante, quando eu digo diante de Deus, é de Deus, o Espírito Santo é Deus, Cristo é Deus, o Pai é Deus. E não são três deuses diferentes, é Deus. E eu vejo alguém que mesmo que não fale no Espírito Santo, que não grite, que não faça nada, que não se pentecostalize em coisa alguma, mas que ande no temor de Deus, com a consciência sensibilizada todo dia, pelo amor de Deus, na prática das relações com o próximo, essa pessoa, mesmo que nunca me fale do Espírito Santo, crê no Espírito Santo, porque quem crê no Espírito Santo se santifica na relação com o próximo. É simples assim, o resto é doutrina de homens para vocês ficarem confusos. Pois é, aí ela diz assim, quando eu fiz 15 anos, Caio, a minha família mudou-se para a Assembleia de Deus. Os primeiros cultos foram realmente chocantes para mim, pois eu não estava acostumado a cultos pentecostais. Com o tempo eu fui me adaptando aos conceitos pentecostais, mas então, como percebi por mim mesma que eu precisava de cura da depressão, eu passei a assistir os seus vídeos e ler livros de outros pastores que pregam o evangelho genuíno, o evangelho simples. Então eu não consigo mais olhar para um culto pentecostal do mesmo jeito. Eu não consigo me conformar mais com a liturgia da Assembleia. Mas se eu fosse para outro lugar, meus pais brigariam comigo porque eles estão maravilhados pelo pentecostalismo. Eu não sei o que fazer, Caio, me ajuda. Você não faça nada, minha filha. Continue fazendo só o que você está fazendo. Fica aqui, vai andando com a gente, vai aprendendo equilíbrio, moderação e bom senso. E na hora que você sentir que, do ponto de vista da sua relação com os seus pais, você está adulto o bastante, independente o bastante para fazer as suas escolhas, aí você escolhe e vai para onde você queira. Se você hoje disser que não vai porque você conheceu um vinho novo, como disse Jesus, ninguém que tendo provado o vinho velho vai gostar mais do vinho novo, porque já está viciado com boca de vinho velho. E os teus pais já tinham boca de vinho velho quando estavam na Igreja Batista, acostumados às liturgias batistas, às doutrinas batistas e tudo mais. Quando eles foram para a Igreja Pentecostal, eles foram para uma Igreja Batista com gritos. A Igreja Pentecostal é uma igreja batista com ênfase no batismo por imersão, também no batismo com o Espírito Santo e a evidência do dom de línguas como caracterização de que alguém recebeu a chamada segunda bênção da doutrina pentecostal. E tudo isso com muita gritaria e muito choro sem lágrima, né? Você quase não vê ninguém chorando mesmo. Você vê muita gente gritando, mas chorando não. E seus pais encontraram uma coisa básica, cheia de muita ardência gritada, chamam isso de avivamento, essa explosão corintiana no culto. Sei, eles chamam de avivamento espiritual. Mas você vindo e expondo a eles quais são as suas convicções, eu vou pedir ao Gabriel para pegar aí o meu livro, O Espírito Santo Deus que vive em nós, e botar para você. Se eles
ouvirem a minha exposição e o que você crê a respeito, ele vai dizer, isso aí agora, eles estão arrogantes, os seus pais, nesse momento. Eles vão dizer, agora é gente fria, é gente sem aquele calor, sem aquela gritaria. Eles estão pensando que o Espírito Santo é grito. E você também um pouco, porque você disse que eu era da Igreja Batista que não crê no Espírito Santo. Está cheio de batistas que creem mais no Espírito de Deus do que muitos pentecostais. E o fruto é o que determina. Quem tem temor de Deus e se santifica, esse crê no Espírito de Deus. Aquele que não se santifica pode gritar, falar em línguas, não crê no Deus que é Espírito e nem no Espírito de Deus. E aí? Mas pegue meu livro, filho, aí no portal caifás.net. Espírito Santo. Espírito Santo, Deus que vive em nós. E se você escrever no meu portal, para ler artigos e textos e cartas, qualquer coisa sobre o Espírito Santo, você vai encontrar uma quantidade grande de artigos, reflexões, respostas em cartas e vídeos para ajudarem a esclarecer você profundamente. E esse meu livro é ótimo para você. Você conseguiu achar alguma coisa? Eu mandei Espírito Santo. Sim. 929. 929, né? É. Para um cara que não anda gritando e nem rolando no chão, é um bocado de ênfase no significado do Espírito Santo. Né? 929. 929. Aí eu botei aqui Espírito Santo e Pentecostalismo. 52. Aham. Ok?